o primeiro tema, que corresponde aos itens 1 a 4, que é a simplicidade e pureza de coração. Allan Kardec abre esse tema, o tema da simplicidade e da pureza de coração, com duas passagens evangélicas. A primeira delas é uma das bem-aventuranças registradas no Evangelho de Mateus, que é a seguinte, e que dá título a este capítulo, aliás. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. E em seguida, Allan Kardec introduz a seguinte passagem do Evangelho de Marcos. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Allan Kardec diz, logo na abertura do item 3 desse capítulo, que a pureza de coração é algo inseparável da simplicidade e da humildade, e totalmente oposta a qualquer traço de egoísmo e de orgulho. E é por isso que Jesus utiliza a criança como a infância, como um emblema da pureza do coração. Falando assim, pode parecer estranho para nós espíritas, porque nós aprendemos com a nossa doutrina mesmo, que toda criança que nasce tem uma alma que não foi criada no momento do nascimento, mas que vem de inúmeras experiências reencarnatórias e que traz com ela todas as características boas e ruins que ela tem desenvolvido ao longo dessas experiências. Então a gente pode colocar em questão essa expressão de dizer que a criança representa a pureza. Acontece que, segundo nos ensina o Livro dos Espíritos, em diversas questões, a partir do momento da concepção do feto, o espírito que vai reencarnar naquele corpo se vincula a ele. E à medida que o feto vai se desenvolvendo, o espírito vai passando por uma espécie de perturbação, um torpor, uma sonolência, e pouco a pouco as suas lembranças, as suas características pessoais vão adormecendo. Ele vai se esquecendo do seu passado, de tal forma que quando aquele feto já crescido nasce, ele não se lembra de nada. Não se lembra do seu passado e não manifesta nenhuma das suas características das vidas precedentes. Até porque as suas manifestações e o seu próprio pensamento vão estar de acordo com aquele corpinho novo e muito frágil no qual ele está encarnado. Então, à medida que esse corpo for se desenvolvendo, essas características vão surgindo pouco a pouco também. Nós sabemos que essa essência espiritual ou a herança espiritual de uma criança só se manifesta a partir de alguns anos de idade e com muito mais força a partir da adolescência. Mas a criança muito nova, muito pequena, precisa ainda de cuidados especiais. E para isso ela depende da ternura do pai e da mãe. Então, de princípio, esses instintos, se a gente puder chamar assim, vão ficando adormecidos para que essas características que vêm do passado não assustem aquelas pessoas que precisam cuidar daquela criança. E aí é nesse momento que a criança fica muito suscetível a qualquer conceito que lhe seja transmitido, do ponto de vista da educação, da moral, da ética. E daí resulta a grande responsabilidade, não só dos pais, mas de todo mundo que faz parte daquele círculo familiar e que influencia na educação e no comportamento futuro daquela criança. Esta condição temporária que ela demonstra de ingenuidade, de fragilidade, é uma demonstração da sabedoria divina. Porque sem isso a criança poderia ficar deixada de lado.
Sendo assim, ela atrai para si os cuidados de que ela necessita. Para todo pai, para toda mãe, o seu filho é um anjinho. E é preciso que seja assim. E é por isso que Jesus utiliza a infância como símbolo da pureza. Mas ele não diz de maneira absoluta que o reino dos céus é para as crianças. Ele diz que o reino dos céus é para os que se assemelham às crianças, para os que aceitam este reino e creem em Deus como uma criança, ou seja, para os que se dirigem a Deus com a confiança total com a qual uma criança se dirige ao seu pai ou à sua mãe. Ao que se dirige a Deus com simplicidade e com humildade. Para nós, tendo esclarecido esse ponto, é muito interessante voltarmos naquela bem-aventurança, que foi a primeira passagem do Evangelho, porque nós vamos ver que ela guarda uma relação muito estreita com um ensinamento que às vezes passa desapercebido do Livro dos Espíritos. Na questão número 10 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta que ele recebeu é: não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Que sentido? E aí ele perguntou na onda: será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E aí a gente vai entender que sentido é esse que falta. A resposta diz o seguinte: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se tiver aproximado dela, da divindade, então a verá e a compreenderá. Então o que nos impede de compreender a divindade ou de ver a Deus é a ausência de pureza em nós mesmos. Então isso confirma o que disse Jesus: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Esse primeiro trecho ainda traz um ensinamento bastante profundo para a gente, porque ele nos permite ir mais longe nessa fala de Jesus. O termo coração, da forma como ele usa aqui nessa frase, na nossa cultura, nos remete diretamente aos sentimentos. Quando a gente fala de coração, a gente fala dos sentimentos, das emoções que nós vivemos. Mas não era o mesmo na época em que Jesus viveu para aquele povo. Existe um teólogo americano chamado Kenneth Bailey, que escreveu diversos livros, e são muito interessantes porque esse teólogo ele se mudou lá para a Palestina e foi viver lá com o povo daquela terra para entender melhor os costumes. Então ele estudou a história daquele lugar, os costumes daquelas pessoas, e aí ele esclarece num de seus livros o seguinte: o termo coração para os hebreus no tempo de Jesus não significava só os sentimentos, como a gente está acostumado. Ele significava, de uma forma mais geral, a vida interior da criatura. Então, além de estar relacionado com os sentimentos e as emoções, está relacionado com os desejos ou as aspirações de cada um e também com a mente, com o pensamento. Dessa forma, esta bem-aventurança relativa à pureza do coração ganha um sentido muito mais amplo, um alcance muito mais profundo nas nossas vidas. A doutrina espírita nos ensina que todos nós reencarnamos com uma missão muito especial, que não é a de fazer nada de extraordinário, nem de salvar milhares de vidas. É a missão de nos melhorarmos, de nos depurarmos e dessa maneira evoluirmos espiritualmente. E a doutrina espírita também nos dá a receita. Quando Allan Kardec questiona, se eu não estou enganado, na questão 919, qual é o melhor instrumento para o homem se manter longe da influência do mal, a resposta que lhe dão lembra uma sabedoria da Grécia Antiga que diz: conhece-te a ti mesmo. Então, através de um esforço constante é que nós vamos atingir essa pureza de coração de que Jesus tanto fala. Conhecendo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas aspirações, é que nós poderemos trabalhá-los para buscar a depuração de cada um deles.
gradualmente. Para falar a respeito das emoções ou dos sentimentos, a gente vai ver que as nossas emoções podem ser neutras, positivas ou negativas. Se elas são negativas, elas vão nos levar a situações difíceis, vão provocar alguns desastres nas nossas vidas. E se são positivas, elas vão ser responsáveis pelas mais belas realizações. E sendo positivas, vão nos trazer harmonia, causando esses desastres, vão nos trazer problemas, dificuldades mais à frente. Na verdade, nós vivemos entre esses dois extremos, entre os extremos das emoções totalmente negativas e das emoções que são totalmente positivas. E isso é perfeitamente natural, porque nós ainda estamos nessa caminhada buscando a nossa melhoria, a nossa evolução espiritual. Então essas emoções, tanto as boas quanto as ruins, têm raízes lá no passado de outras vidas, ou no passado dessa, de algo que eu construí, mas que tem influência agora. Então, a respeito das emoções, o Espírito Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: o importante no que concerne às emoções é o esforço que deve ser desenvolvido a fim de que sejam transformadas as emoções nocivas em úteis. Quando se expressam prejudiciais, o indivíduo tem o dever de trabalhá-las, porque algo em si mesmo não se encontra saudável nem bem orientado. Em vez de dar expansão às suas tempestades interiores, ele deve procurar examinar em profundidade a razão pela qual assim se encontra de imediato, tentando alterar-lhe o direcionamento. Então, em vista disso, a gente pode se perguntar o que a gente faz com uma emoção negativa que surja em nós, no nosso coração. O que Joana de Ângeles propõe é um trabalho, mas que trabalho é esse? Para transformar a emoção negativa em uma emoção útil. Olha, se a gente pensar bem, nem sempre, ou na maioria das vezes, a gente não tem controle sobre as circunstâncias que despertam em nós as emoções negativas. Elas acontecem por causa de outras coisas, de outras pessoas, de momentos pelos quais nós somos obrigados a passar. Mas o que nós podemos fazer, nesse trabalho que ela propõe, é evitar que essas emoções se transformem numa expressão, numa expansão de hostilidade, de agressividade, de nervosia, de briga com os outros. E isso a gente só consegue se nós aprendermos a respeitar o próximo. E respeitar o próximo muitas vezes é difícil demais para a gente. A gente quer ser respeitado, mas tem dificuldade em respeitar. E quando a gente consegue respeitar, ou até para a gente conseguir respeitar, a gente precisa entender que cada pessoa se encontra numa determinada faixa evolutiva, que ela já construiu muitas coisas boas e ruins também, mas que nós também construímos coisas boas e ruins, que nós nos manifestamos de formas boas e ruins, e que talvez o que ela faz e me incomoda tanto, para ela o que eu faço pode lhe incomodar muito mais e eu nem percebo. Então esse é o primeiro passo para a gente aprender a respeitar os outros e não querer sempre rebater as coisas. Assumir uma agressividade para ter a razão, por exemplo. Acontece que eliminar os sentimentos negativos é uma tarefa muito difícil, eu diria até que é impossível. A gente não consegue arrancar do nosso coração um sentimento, uma emoção negativa de uma hora para outra. Isso é feito de outra forma. A gente precisa aprender a diluir o negativo num mar de coisas boas. É por isso que a gente precisa cultivar, mas isso requer esforço, sentimentos melhores, voltados para a paz, para a fraternidade, para o amor, para a solidariedade, o respeito ao próximo. Nós não podemos viver sem sentimentos, sem emoções, isso é impossível para nós. Então o melhor que nós podemos fazer é cuidar dessas coisas, para que as coisas negativas que pertencem a um passado do qual eu nem consigo me lembrar,
fiquem lá onde elas devem ficar, que é no passado, e não venham atrapalhar a minha caminhada mais uma vez, pela enésima vez, vai saber quantas vezes isso tem se repetido. Então, a respeito disso, o Espírito Emmanuel esclarece no livro O Espírito da Verdade o seguinte: raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estima ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Então, aí está o que a gente tem a dizer a respeito do coração no seu aspecto, emoções e sentimentos. Isso é um trabalho nosso para a gente superar o que há de negativo em nós. Quando a gente fala agora do aspecto dos nossos desejos ou das nossas aspirações, nós temos outro ponto de reflexão muito importante. Porque, de uma maneira geral, nós somos educados para crer que o nosso bem-estar e o nosso sucesso depende de coisas puramente terrenas. E por isso nós queremos ter mais, nós queremos ocupar posições de destaque, nós queremos ser as pessoas mais bonitas ou as mais inteligentes, como se isso bastasse para nos trazer alguma felicidade. E a persistência dessas ideias e desses estímulos, que muitas vezes vêm de fora e outras vezes vêm de nós mesmos, estimula muito essas outras reminiscências materialistas que nós trazemos do passado. E aí a gente se preocupa demais com a posse, com o poder, com a beleza, em saber de tudo, em ter uma opinião pronta para tudo e acreditar que a nossa é a certa. E por causa disso a gente acrescenta uma parcela de complexidade enorme às nossas vidas. Porque essas necessidades vão criando para nós preocupações. E se torna algo que nos desgasta profundamente. Primeiro a gente se desgasta para conquistar aquilo que a gente acha que vai nos trazer a felicidade, a paz, a harmonia, a satisfação. E a gente luta, luta, luta e consegue. E aí a gente se desgasta porque a gente fica com medo de perder aquilo que conseguiu. Medo de perder os bens, que alguém nos tome, que eles acabem, que eles diminuam de volume. Medo de perder a posição de destaque que me foi dada. Medo de envelhecer, que o meu corpo fique feio, que o meu corpo mude demais. E assim por diante. E também, muitas vezes, quando nós conseguimos obter aquilo que a gente tanto quer, quando a gente tem, se desperta em nós uma euforia e depois essa euforia passa e a gente se dá conta que aquilo não nos preencheu. E vem uma decepção, um vazio, e a gente fica descontente e recomeça esse ciclo. E vai buscar mais e mais coisas nessa busca incessante. E aí a gente não consegue ser feliz. Podemos até viver momentos pequenos de alegria, mas a felicidade mesmo nós não conseguimos vislumbrar por passarmos nosso tempo todo preocupados. Enquanto a vida, essa tomada dessas inquietudes, nós não temos tempo para refletir na vida. Por outro lado, se aprendêssemos
a viver com um pouco mais de simplicidade, nós abriríamos espaços para reflexões importantíssimas que poderiam nos proporcionar um amadurecimento psicológico e espiritual. E esse amadurecimento nos permitiria entender melhor o que Deus espera de nós, não o que o próximo espera de nós. E o que eu realmente tenho que encarar como o sentido verdadeiro da vida, considerando o seu aspecto espiritual e imortal. A simplicidade ou a renúncia não significa fazer enormes sacrifícios, largar tudo e viver na pobreza, se afastar do mundo e de tudo que o mundo tenha para oferecer. Significa deixar de lado os excessos, evitar tudo aquilo que é supérfluo e um pouquinho mais, porque o que a gente acha que é supérfluo é muito supérfluo. E o que a gente acha que é necessário ainda contém uma parcela grande de coisas que nós não precisamos. Então, em outras palavras, viver com simplicidade é aprender a dar o devido valor para cada coisa, sem sobrevalorizar as coisas que são passageiras. Dessa maneira, vivendo assim, nós entendemos que mesmo que nós tenhamos muito, que nós sejamos muito do ponto de vista da terra, todas essas coisas são empréstimos que nos foram dados por Deus e são passageiras e que não devo me apegar a elas. E aí, vivendo sem o temor da perda dessas coisas, eu consigo encontrar um pouco mais de harmonia. Consigo controlar as minhas aspirações, os meus desejos e purificar um pouco mais o meu coração. Perdão. Então, Joana de Ângeles, mais uma vez, diz o seguinte: a simplicidade é a etapa evolutiva que se deve alcançar treinando-se renúncia e abnegação. A felicidade na Terra independe do que se tem, mas se constitui de tudo aquilo que se cultiva interiormente em amor e simplicidade. Portanto, nós precisamos refletir também para entender o que nós temos buscado, o que temos desejado, quais são as nossas aspirações, quais são os valores que nós temos realmente na nossa vida, e a partir daí entenderemos o grau de pureza das nossas aspirações e, portanto, do nosso coração. E passando agora para o último aspecto do coração, a mente ou os pensamentos, se a gente parar para pensar nos três, na verdade, a gente vai chegar rapidamente à conclusão que os pensamentos, dentre os três, são os mais difíceis de controlar. É muito difícil a gente vigiar aquilo que a gente pensa, os pensamentos surgem rapidamente, passam, às vezes ficam, às vezes nos agradam e nós os alimentamos. E na maioria das vezes eles não são bons. Os espíritos ensinam, os espíritos benfeitores ensinam, que o pensamento é uma enorme força e que nós não entendemos muito bem essa força. Mas toda realização humana, boa ou ruim, simples ou complexa, começa justamente no coração, no pensamento. E é esse pensamento persistente, sustentado no desejo de realizar, que vai levar à concretização daquilo que surgiu, muitas vezes, como algo passageiro na nossa cabeça. Obviamente, nós não exteriorizamos todos os nossos pensamentos. A maior parte deles fica restrita ao nosso campo mental. Mas esse campo mental irradia em torno de nós. Os nossos pensamentos, sendo vibrações ou ondas mentais, se propagam no plano espiritual e aí eles podem ser sintonizados pelos espíritos que estão lá vendo aquilo que sai da nossa mente. E se pensamos coisas boas, nós atrairemos a companhia, o interesse de espíritos bons, que vão simpatizar conosco, com a nossa forma de pensar, vão se aproximar de nós e estimular em nós o trabalho sempre voltado para o bem. Mas se nós pensamos coisas ruins, coisas negativas, se temos pensamentos muito impuros, esses pensamentos projetados no plano espiritual
serão sintonizados por espíritos igualmente impuros, em condição similar à nossa, ou pior, ou um pouquinho melhor, mas não muito, que, se identificando conosco, vão vir até nós e vão fazer de tudo para estimular a persistência desses pensamentos e, muitas vezes, estimular a concretização dessas ideias. Na condição evolutiva em que nós estamos, ainda com o coração impuro, é natural que maus pensamentos surjam na nossa mente. E nem sempre nós podemos, e nem devemos, colocá-los na conta das influências espirituais exteriores. Essas influências estimulam mais as coisas, mas o pensamento parte de nós. E a questão toda é o que nós fazemos com esse pensamento. Aquele que tem um mau pensamento e que procura passar por cima dele, deixar ele de lado, superar aquilo, demonstra que está trabalhando na sua própria purificação, no seu próprio melhoramento. Mas aquele a quem ocorre um pensamento ruim, negativo, e que nele se compraz, que procura a oportunidade de colocá-lo em prática, demonstra que persiste ainda nas mesmas condições inferiores nas quais nós temos vivido por tão longos anos. Além disso, a impureza dos pensamentos é um risco muito grande, porque ela permite que nós abriguemos calúnias, mentiras, e que isso nos leve a cometer graves enganos. Porque tudo isso vai alimentar o medo, a desconfiança. E, para ilustrar, eu gostaria de contar, a gente está chegando perto do fim, mas eu vou contar brevemente a história de um espírito chamado Júlio, que é contada por ele mesmo no livro O Espírito de Verdade, no capítulo 41, se alguém quiser olhar depois. Ele conta o seguinte: na sua última encarnação ele tinha sido um comerciário muito simples, que com pouco mais de 30 anos de idade se casou com uma moça chamada Marina, muito mais jovem do que ele. Eles construíram o seu lar numa casa muito modesta do Rio de Janeiro, e apesar da simplicidade ali em que eles viviam, a união deles lhes proporcionava muita alegria e eles tinham muita fé num futuro bom. Essa fé era reforçada pelas preces. Só que Júlio era um homem muito desconfiado e inquieto, e ele amava Marina com uma paixão doentia. Marina, por outro lado, era muito nova, gostava de se divertir. Ela tinha um temperamento muito jovial, quase infantil, e por causa disso, logo teve o seu nome vinculado à maledicência, como é muito comum, principalmente lá no Brasil, né? Então, quando o casal saía de casa, eles eram objetos de olhares, de deboche, olhares assustados, pessoas que cochichavam, julgavam. E Júlio começou a receber logo recados anônimos através de cartas e telefonemas falando a respeito da sua esposa. Os familiares tentavam alertar o Júlio dizendo que a Marina era uma mulher infiel, desrespeitava o lar, que ela era irregular nos seus compromissos. Até a mãe de Júlio foi falar com ele para que ele tomasse providências. E os amigos dele viviam fazendo comentários de deboche. O coração de Júlio começou a acolher todas essas sugestões, e ele foi plantando isso naquele coração impuro e ficou totalmente transtornado. Ele cobrava de Marina uma pureza e uma fidelidade que ele mesmo não era capaz de oferecer. Ela tentava se explicar, mas ele não aceitava nada do que ela fazia. Um determinado dia, Júlio estava no trabalho, recebeu um telefonema anônimo, e nesse telefonema alguém lhe dizia que a esposa estava na casa dele, no quarto dele, com um outro homem. E Júlio saiu do trabalho transtornado. Ele andava armado. E quando ele chegou na casa, ele entrou em silêncio, que ele queria surpreender a esposa. E chegando na porta do quarto, ele viu a mulher em pé, ao lado da cama, a 2 passos da cama, virada para a parede, um pouco curvada,
E do lado dela um homem, que ele não sabia quem era, vendo assim, também na mesma posição. Ele sacou a arma e atirou nos dois. E vendo os dois sofrendo, se aproximando da morte, ele não aguentou a dor e se matou. E o Júlio, chegando no mundo espiritual, na condição de suicida, ficou preso ao corpo, sentiu o corpo se decompor, foi objeto de deboche de espíritos ruins, maus, ainda inferiores, do outro lado. E depois de muitos anos ele conseguiu ser socorrido. E quando foi socorrido é que ele veio a saber que, na verdade, a Marina era uma esposa dedicada e muito fiel. Naquele dia em que ele cometeu aquele crime, ela queria passar a camisa que ele deveria usar no dia seguinte no trabalho e a tomada não estava funcionando. E ela foi à casa do vizinho e pediu ajuda. E aquelas duas pessoas que ele matou estavam virados para a parede, curvados na direção da tomada. Júlio matou a sua esposa, o seu vizinho, tirou a sua própria vida porque tinha um coração impuro. E nessas impurezas plantou calúnia, mentira, deboche e não suportou as dificuldades. Júlio ainda sofreu muito, seguiu o seu caminho para poder se restabelecer e reencontrar com as suas vítimas. Então daí a gente consegue entender a importância de trabalharmos os nossos pensamentos, purificarmos, pouco a pouco, com o nosso próprio esforço, a nossa mente, para que a gente deixe de abrigar as críticas, o deboche, a calúnia, sem entender toda a circunstância das coisas. Então, assim, considerando estes três aspectos que representam o coração na cultura dos hebreus no tempo de Jesus, nós entendemos que aqueles que têm o coração puro são aqueles que já depuraram totalmente os seus sentimentos, as suas aspirações e os seus pensamentos. E transparecem nos seus atos, nas suas palavras, toda essa pureza. Nós ainda não chegamos lá. Mas com certeza, este é o nosso destino. E é a razão pela qual temos reencarnado tantas vezes. Para que através dos obstáculos que a vida nos oferece, a gente aprenda a superar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias dificuldades. E possa, pouco a pouco, depurar o nosso coração. Jesus nos disse que os puros de coração verão a Deus. Mas o Evangelho de João, no seu capítulo 1, diz que ninguém jamais viu a Deus, se referindo aos homens, às pessoas da nossa condição. E ele complementa: o Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Por isso é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou, em outras palavras, é somente praticando tudo aquilo que ele mostrou e que ele ensinou que nós vamos nos depurar, conhecer a verdade e então compreender, ou se quiserem usar o termo, ver a Deus e passar a viver em harmonia com os seus desígnios e suas leis, sem que isso nos cause nenhum desconforto, nenhuma desarmonia, nenhuma inquietude, com fé total no Pai. Só nos resta pedir a Jesus que nos dê força, para que a gente aprenda a suportar as dificuldades da vida e a dar o nosso melhor perante essas dificuldades, para que assim a gente supere as nossas próprias impurezas e construa em nós mesmos um coração mais puro. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós vamos fazer a prece agora. Divino Mestre Jesus, estamos muito agradecidos, Senhor, pela oportunidade que nos concedeste essa noite para aprendermos um pouco mais a respeito dos teus ensinamentos, para que nós possamos
nos melhorar na nossa caminhada de todo dia. Queremos te pedir, Mestre, que nos fortaleça, que nos dê coragem e boa vontade, e que reforce a nossa fé, para que perante as maiores dificuldades nós não desanimemos e pensemos sempre em Deus, que nos dá exatamente aquilo que nos é necessário. Pedimos, Senhor, que abençoe todos os sofredores deste nosso planeta, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que as suas bênçãos e as vibrações que emanamos neste momento possam alcançar aqueles que sofrem nos leitos de hospitais, com enfermidades muitas vezes incuráveis, aos que vivem esquecidos em presídios, isolados em manicômios, abandonados em orfanatos ou em asilos. Abençoa também, Mestre, aqueles que são presas dos muitos vícios que a terra oferece e que se confundem nessas experiências que não lhes acrescentam nada. Pedimos também, Mestre, que ilumine a mente e o coração daqueles que são os poderosos, que detêm a força econômica e política das grandes nações do nosso planeta, para que direcionem os seus esforços em busca de paz, de entendimento, de harmonia e do bem comum de todos nós, habitantes deste planeta. Abençoa-nos, Mestre, protege-nos e acompanha-nos de retorno ao nosso lar. Que assim seja.